Gosto muito da ideia do barroco, né? Aí a gente que estudou letras, a gente Sim. que estudou letras, a gente estudou em literatura barroca, né? A ideia de literatura barroca é o quê? Luz e escuridão. É. Nada mais dogmático do que esse conceito de luz e escuridão, né? Uhum. Que é o pano de fundo do pensamento barroco, que inclusive vem para esse. Aliás, o barroco surge do mundo religioso, né? Assim como a nossa língua portuguesa também surge desse mundo medieval, rural, barroco, romanticista. A gente conhece isso das grandes aventuras, das cruzadas, né? A língua Sim. portuguesa surge disso, desse, né, o nosso português falado, né? Surge desse meio pano de fundo religioso, barroco, católico, dogmático. Então a gente precisa entender disso. Então esse pessoal controlou o entendimento e o acesso. Eles eram os filtros pelos quais a divindade falava à população rural. Uhum. Aí ocorre na Idade Média, ainda na Idade Média, um processo de tradução e traduzibilidade de conceitos, que começa com John Wycliffe. Chegou na figura. A gente tem, né? A gente tem pioneiros, a gente tem mas o John Wycliffe, digamos assim, é o grande propulsor dessa ideia de que Deus deixaria de falar latim, porque Deus só falava latim, certo? Até o século XIII, até o século XIV, Deus só falava latim. E aí John Wycliffe, ele ousa dizer, não, vamos começar patrocinado pelo rei, patrocinado pelo império, nesse caso britânico, inglês. Ele começa, pela elite, né? Ele começa a traduzir a Bíblia, lógico. Havia um embate entre a elite e o patriarca de Roma. Sim. Patriarca de Roma é o nome do Papa. O título do Papa é Patriarca de Roma até hoje. A gente só chama de Papa em português, mas o título oficial é Patriarca. O Patriarca de Roma tem um embate e o John Wycliffe ele morre queimado, mas ele deixou uma parte da Bíblia traduzida, do texto bíblico traduzido, que depois foi completado por outras pessoas alguns séculos depois. A Bíblia completa em inglês foi completada depois da morte dele. A gente teve na República Tcheca, no que hoje é a República Tcheca, o John Hus, né? Uhum. Que foi um outro. A gente aprendeu isso no seminário, quando a gente fez seminário teológico. Eles são chamados de pré-reformadores. Sim. Mas eles não queriam reformar nada, na realidade. Eles só queriam deixar de falar latim. Eles só queriam. O compromisso deles eram com as elites, inicialmente, até porque nem a elite sabia latim, gente. A gente está falando do século XIV, século XV e século XVI. A gente já tá quase entrando Faz a no que reforma. já está quase entrando na reforma, né? E a reforma ocorre em 1517, né? Mas a Uhum. gente tá falando assim, poxa, o John Wycliffe ele é um dos grandes precursores. E a gente tem aí o Savonarola na Itália, que teve que ser. Foi problema também para o Borgia. O Rodrigo Borgia também teve problema com ele. Tá tudo conectado, gente. Essas coisas. Que questionou a interpretação da igreja, a única interpretação. Porque um dos dogmas que foi trazido era que somente a igreja era capaz de interpretar os textos bíblicos. Não existia interpretação fora do que Roma dissesse. Então, quando você quer promover acesso aos textos fora
desse escopo do que Roma dizia, isso automaticamente se transforma em uma ameaça. Isso se transforma em um blasfêmia. Vou usar a palavra que foi dita aqui hoje, né? Pela Cláudia. Pela própria Cláudia aí. Exatamente, Cláudia. Então, esse processo de trazer uma linguagem, aqui a gente está entrando no campo da linguagem, né? A gente está lidando com o campo religioso e a gente também está lidando com o campo da linguagem. Porque esses conceitos de tradução, agora para a Europa rural, eles causam um choque de mundos, eles causam um choque entre elites. E esse choque vai ser, sobretudo, mais reverberado na reforma protestante, na reforma, que eu diria que o epíteto protestante é um epíteto errado, mas... Com certeza. Mas eu diria até que é mais um processo de desalinhamento ideológico, sobretudo, porque litúrgico trocou-se só a língua, mas o jeito luterano de ser continuou católico. Exato.